A paz do Senhor, meu amado, voltamos com mais um momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Nosso estudo de hoje está no livro de Jeremias, o segundo dos profetas maiores. E neste livro nós vamos ter como personagens principais o próprio Jeremias, Manassés, Josias, e depois de Josias nós temos 3 reis que têm um período muito pequeno de reinado, né? E finalmente Zedequias, que é o último rei de Judá. Depois de Zedequias nós já temos a conquista de Judá e principalmente de Jerusalém, a queda de Jerusalém, nas mãos da Babilônia. Quem escreveu esse livro foi o próprio profeta, foi Jeremias. Então, por isso que ele se chama Jeremias. O nome Jeremias quer dizer Yahvé exalta. Para entendermos então o livro, é preciso que a gente lembre o contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo. Em Josias, houve um pequeno reavivamento. Então, tudo começava a ficar bem. Vocês lembram lá que Ezequias retoma a mensagem, ele ouve a mensagem, ele volta o seu coração para Deus. E com Josias, nós temos aí também um pequeno reavivamento. Entretanto, a rebeldia logo em seguida se coloca, ou seja, os próximos reis continuam sendo rebeldes, continuam não aceitando o que deveriam estar aceito, e aí vem a prisão e a humilhação do povo de Deus com aqueles 3 reis que eu falei para vocês que tinham um tempo bem curtinho, né? Jeoacás, Joaquim e Joaquim. E aí, no mesmo caso, Zedequias. A coisa já estava perdida, meu amado. O povo não torna o seu coração para Deus, eles continuam rebeldes, e aí ocorre a prisão e a humilhação. Todos esses reis pagavam tributo, eles estavam dominados pelos babilônicos, mas eles ainda estavam no trono. Isso acaba com a conquista pelos babilônios. Os babilônios deixam de aceitar esta situação e eles levam o povo de Jerusalém cativo para a Babilônia, né, para a cidade de Babilônia. O que nós vemos então como tema central sobre o que Jeremias está falando? Se vocês lembrarem, amados, num primeiro momento veio Isaías com esta mensagem e o povo não se emenda, a não ser lá no finalzinho com Ezequias e Josias tentando, né, uma retomada do povo de Deus. Mas isso não se concretiza. Os outros acabam se rebelando. E aí vem a mensagem, que é praticamente a mesma mensagem de Isaías, porque Jeremias lhe continua. Então, falar do ideal de Deus para o seu povo. Isso acontece lá no final, quando o povo for purificado. Então, o que acontece com esse povo rebelde? Vai acontecer aquilo que Jeremias tinha previsto nas suas profecias, porque o Senhor lhe tinha dito. Então, eles vão ser cativos, eles vão ser purificados no cativeiro, e aí sim, Deus tem o ideal, Deus tem o melhor, mas é preciso passar pela purificação, e isso efetivamente vai acontecer. E uma outra mensagem de Jeremias: Deus não tolera a infidelidade. Ele não aceita a infidelidade. Nós podemos dividir o livro de Isaías em 3 grandes blocos. No primeiro momento, o chamado para o ministério. No segundo momento, a rebeldia, a culpa que está sendo sobre Judá, e o profeta fala sobre isso.
e fala da queda que vai acontecer. E num terceiro momento, depois da queda, depois que o povo for cativo, o que vai acontecer? Jeremias conta que depois desta queda haverá o julgamento e a restauração. Ou seja, vai para o cativeiro, vai para a Babilônia, e os que restarem, o resto, o pouquinho que vai ficar, ele vai voltar para Jerusalém e haverá uma restauração. Nós vamos ver que isso efetivamente vai acontecer. Uma coisa interessante no livro de Jeremias, como aconteceu no livro de Isaías, porque ele fala de uma restauração, ele fala de um momento posterior que vai se concretizar. Aqui também nós vamos encontrar algumas profecias que dizem respeito a Jesus Cristo. E nós temos aqui do ladinho o cumprimento. Então, foi Jeremias que, em suas profecias, falou do massacre das crianças, que efetivamente aconteceu, e nós temos aí uma passagem nos evangelhos que comprovam isso. E que ele seria concebido pelo Espírito Santo. É Jeremias que fala isso, e então isto é concretizado e é contado nos evangelhos, mais especificamente em Mateus. Meu querido, bons estudos, fica com Deus.